minutos para entrar no ar. Eu não acredito que eu estou sendo extremamente pontual, né? Isso é muito bom. A culpa sempre é minha, com certeza, porque a partir do momento que nós iniciarmos, é aberto o link no YouTube. O Fabiano, que é um jovem também tecnólogo, essas questões, ele sabe muito bem disso, para nós darmos aí a fala. Só uma observação, Francisco, para que também não tenhamos interferência no áudio. Enquanto de nós falar, pedir para que os demais fechem o microfone. O vídeo tudo bem deixar aberto, mas o microfone é bom fechar para não dar interferência no som. Eu vou fechar agora. Não, é até um ótimo exercício. Uma colocação o doutor Hélio faz a sua exposição e, conforme previsto, ele irá se retirar. Me diga o seguinte, eu quero a opinião dos senhores. Eu compartilhei com todos. Os senhores acham tem algum inconveniente? A doutora Ivani pediu se poderia participar em algum momento. Eu não vejo espaço para expor, para não atrapalhar aquela distribuição que nós colocamos. Nós temos que ser eu serei bem atento a isso, né? E na sequência. Mas os senhores acham que no final é possível ou não é possível? É sempre uma forma bem democrática que eu coloco. Fica a opinião dos senhores de uma forma... Francisco, só de forma muito objetiva, o professor Hélio, né, gentilmente se dispôs a participar conosco, mas ele tem outro compromisso, por isso que ele abre as nossas falas. O professor Cláudio também já pontuou no grupo que você criou que tem aula a partir das 10, então, assim como o Ricardo tem outros compromissos, eu também tenho reunião, o Mioto, vamos tentar seguir o nosso cronograma para terminar no horário e não ficar cansativo demais e também não perder a audiência, né? Professora Ivani, super querida, se ela quiser se juntar a nós, mas acho que é importante seguir o que foi estruturado. Estou de acordo. Eu acompanho o relator. Aqui também. Segue o relator. Diogo, vamos abrir a sala a todos os senhores. Um bom dia. Eu imagino que estamos entrando no ar. São 9h01. Diogo, por favor, Diogo. Doutor Ricardo, silencia, o doutor Hélio silencia, só deixa o doutor Hélio. Isso, puxa, só fica com o microfone aberto. Estamos no ar. Bom dia, senhores dessa live. Estamos com essas mentes brilhantes, doutor Fabiano Zavanella, doutor Cláudio Finkelstein, do doutor Antônio Baeta Minhoto, doutor Hélio Zilberstein e doutor Ricardo de Guimarães. Francisco Bernardino Ferreira, que vos fala, do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. Com grande satisfação e orgulho, abrimos este nosso bate-papo, sem a pretensão de sermos a única opinião, mas eu tenho certeza, diante dessas incertezas que enfrentamos no dia a dia, os senhores serão um verdadeiro farol de condução de esclarecimento. O nosso segmento transporte coletivo, só em termos transporte coletivo por ônibus, nós, em termos de Brasil, damos emprego a mais de 500 mil de empregados. Nós, como todos sabem, a nossa atividade é de utilidade pública, extrema preocupação em atendimento à população, extrema preocupação em atender o seu grande número
de trabalhadores. Somente na região do ABC, nós somos praticamente 12 mil trabalhadores. Só na região do ABC, nós temos circulando mais de 1.200 ônibus. Ou seja, é bem relevante. No estado de São Paulo, de transporte coletivo por ônibus, são praticamente 100 mil trabalhadores. E uma centena de empresas, e como todas, sofrendo essas restrições. E nós teremos inauguralmente, e agradecemos, dentro da sequência, nós não interrompiremos a explanação do Dr. Hélio Zimmerstein, emérito professor, doutor da Universidade da USP, da Faculdade de Economia. Doutor Hélio, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Francisco. Bom dia aos meus companheiros de debate, bom dia a quem nos assiste. Eu, inicialmente, gostaria de pedir desculpas. Eu vou fazer uma apresentação prevista para 10 minutos e, em seguida, vou ter que me retirar. Eu vou me retirar virtualmente, já que eu estou presente virtualmente também. Muito bom dia a todos. Estamos compartilhando todos esses momentos de angústia, de preocupação, mas, ao mesmo tempo, de esperança, né? Porque a gente está vendo um norte vindo dos lados da parte mais técnica do nosso governo. Rapidamente, eu tenho aqui 4 pontos para discorrer. Primeiro, a natureza dessa crise. Em geral, crises econômicas, elas são iniciadas pelo lado financeiro. A última foi a de 2008, 2009, que ocorreu por causa da bolha imobiliária, e isso acabou colocando os bancos, em geral, os grandes bancos do mundo, em uma situação complicada, e quando isso acontece, o crédito desaparece, e sem crédito a produção fica sufocada e, principalmente, o consumo fica prejudicado. Sem crédito, ninguém compra carro. Sem crédito, ninguém compra casa. Sem crédito, ninguém faz uma prestação. Então, é uma crise que acaba vindo do lado da demanda. Ninguém consegue comprar. Essa crise é diferente. Ela vem do lado da oferta, porque, por causa da pandemia, as empresas têm que parar de produzir. As pessoas precisam ficar em casa. Então, é uma crise que vem do lado da oferta. E é uma crise diferente, então, e ela requer medidas diferentes. A direção das medidas que os governos tomam é para restaurar a produção. Não só restaurar o consumo, mas principalmente restaurar a produção. E como é que se faz isso? Dando um alívio, e aí o segundo ponto, dando um alívio para as empresas. Vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho. Deixa eu falar do alcance que as medidas que o governo está propondo podem ter. Nós temos no Brasil 94 milhões de trabalhadores. Desses 94, 35 milhões, mais ou menos, são seletistas no setor privado. Isso inclui as empregadas domésticas do setor privado. E nós temos 37 milhões de informais. A renda do pessoal da CLT, a renda média, é R$ 2.250. A renda média do pessoal da informalidade é R$ 1.300, renda média anual. Existem mais uns 20 milhões de trabalhadores, 18 milhões de trabalhadores, que são os funcionários públicos e os empreendedores. Esses não estão no foco do governo. Então, o alcance que o governo pode ter com as medidas é enorme, é gigantesco. O governo pretende alcançar 25 milhões dos trabalhadores da CLT e 37 milhões, o total dos trabalhadores informais. E, para isso, ele deve gastar nada menos do que 70 bilhões, talvez mais. Quer dizer, um programa gigantesco, de acordo com o tamanho gigantesco dessa crise.
Então, o governo pretende injetar recursos para que as pessoas continuem a consumir e depois, então, as empresas continuem a produzir. Que mecanismos que o governo escolheu? O governo escolheu diversos mecanismos. Primeiro, ele tomou algumas medidas cujo objetivo é inundar o mercado com crédito. Essa parte está indo um pouco devagar, porque há dificuldades no setor bancário para concessão de crédito. O governo parece estar atento e está tentando conseguir o seu intento, e novas medidas devem aparecer. Por exemplo, capacitar o Estado de comprar carteiras de empresas, carteiras de créditos que as empresas têm. Quer dizer, o governo compra as duplicatas das empresas, é isso que ele vai acabar fazendo. Outras medidas, adiar os impostos. Agora, a medida mais importante aqui do nosso ponto de vista é ajudar na folha, ajudar as empresas a continuarem pagando suas folhas e ajudar os informais a continuarem tendo alguma renda. Não é? No caso da folha, no caso dos seletistas, nós já temos uma história, nós temos uma tradição de tentativas. Já adianto que todas elas fracassaram. Lá atrás, no governo Fernando Henrique, se tentou, num determinado momento, num período recessivo, uma ideia da suspensão do contrato de trabalho, o chamado layoff. Chegou a ser feita uma legislação, uma medida provisória, foi convertida em lei. Agora, ela era tão complicada, ela era tão burocrática, que acabou não dando certo. Mais recentemente, no governo da Dilma, nós repetimos o mesmo erro. A gente fez uma legislação para reduzir a jornada e reduzir o salário. Foi chamado PPE, Programa de Promoção do Emprego. Qual que era a ideia? As empresas reduzem a jornada, reduzem o salário e o Estado entra com metade da redução do salário por meio do seguro-desemprego. Não deu certo. Eu vou dar alguns números. Esses números eu tenho registrado por meio do nosso projeto na FIP, que é o salariômetro. Nós tivemos, desde 2015 até hoje, 818 acordos de redução de emprego e salário. Desses 818, apenas 27%, 217, utilizaram o PPE, utilizaram esse dinheiro do governo. A grande maioria das empresas, 73, 601 acordos, abriram mão da ajuda do governo. Por quê? Porque era muito complicada. Ela tinha um nível de exigências que as empresas desistiram e fizeram direto o seu acordo com os trabalhadores sem o dinheiro do governo. E os trabalhadores estavam interessados em manter o emprego, então eles concordavam com uma redução transitória. Essa nossa história nos ensina, e esse governo foi aprender na nossa história, que essas medidas têm que ser simples. E elas têm que ser simples para que elas possam ser usadas rapidamente e cumprir o seu objetivo rapidamente. E aí vem, então, a medida provisória 936, que instituiu uma coisa bastante polêmica, aparentemente inconstitucional, que é a possibilidade de fazer acordos individuais limitados ao valor do salário dessas pessoas. E esse acordo individual ele tem a grande vantagem de ser instantâneo. Fez o acordo, já está funcionando. Vou dar um número para os senhores. As nossas empresas não estão acostumadas, a grande maioria não está acostumada a negociar com o sindicato. E o nosso ministro Lewandowski, com essa liminar que ele concedeu, impediu que essa rapidez venha a acontecer. Quer dizer, as empresas têm que submeter, antes dele valer, as empresas têm que submeter o acordo individual ao sindicato. E o sindicato tem 10 dias de prazo, porque aí vai entrar na negociação, e as empresas não têm capacidade técnica para fazer essa negociação. Ou seja, o que o ministro Lewandowski fez foi paralisar o impacto grande que essa medida teria.
Vou dar um exemplo. No ano de 2017, que foi um ano que nós tivemos 47 mil instrumentos coletivos registrados no Mediador, que é o site do antigo Ministério do Trabalho e hoje do Ministério da Economia. 47 mil instrumentos coletivos. Desses 47 mil, nós tivemos quase 42 mil acordos coletivos, ou seja, acordos em que a empresa é uma das partes. Os outros 6 mil, mais ou menos, foram convenções coletivas em que uma das partes é o sindicato patronal. 42 mil acordos coletivos. Isso no ano que nós mais tivemos negociação no Brasil. Quase 50 mil negociações. Pois bem, de acordo com o Sebrae, nós temos 19 milhões de empreendimentos no Brasil. Desses 19 milhões de empreendimentos, apenas 42 mil estão acostumados a lidar com o sindicato. Enquanto, quando o ministro Lewandowski fez essa liminar, ele impediu que esse programa fosse concretizado. Simplesmente isso. A gente espera que o governo consiga rapidamente reverter essa situação. E eu quero encerrar com o seguinte comentário. O ministro Lewandowski demonstrou ser uma pessoa extremamente criativa na interpretação da nossa Constituição. Vocês todos lembram da criatividade dele usada na votação do impeachment, que permitiu que a ex-presidente Dilma se candidatasse. Ela não perdeu os direitos políticos, embora o texto constitucional fosse claro que quando um estadista é impedido, ele perde os direitos políticos. Ele interpretou tão criativamente que o Congresso se convenceu e manteve os direitos políticos. A gente fica decepcionado que ele não tenha usado a criatividade dele dessa vez. Se ele tivesse usado, ele teria usado para o bem e não para o mal, como ele fez da outra vez. Muito obrigado e eu peço desculpas por ter que me retirar. Doutor Hélio, imensamente agradecido pela sua colocação cirúrgica, exatamente, fazendo uma breve análise da nossa realidade. Muito obrigado e tenho certeza, e esperamos contar com a próxima intervenção dessa forma cirúrgica, essa análise econômica e objetiva que os empresários aguardam. Saúde para o senhor. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus nos ajude. Você está liberado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Fique com Deus. Nós teremos agora o doutor Cláudio Finkelstein. Doutor Cláudio, por gentileza, fechem os seus microfones somente. Doutor Cláudio. Doutor Cláudio. Abriu o meu microfone. Isso. Eu vou me permitir aqui ler a pergunta que nós destinaremos ao ilustre professor, doutor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que eu tenho grande orgulho em revê-lo, porque eu tive a honra de ser seu aluno, fujão mais ou menos do mestrado da PUC, né? Mas bebi de seus conhecimentos. Qual é a colocação que nós faremos? Dr. Cláudio Finkelstein, no plano do direito internacional, quais as providências ou reconcertação legal foram adotadas nos países mais atingidos, poderão servir de parâmetro para a nossa realidade em termos de Covid-19? Só mais um adendo a todos que estão nos assistindo. O Dr. Cláudio Finkelstein, a sua área é direito internacional. Então, a propósito, ele está muito bem capacitado. Doutor, estou fechando o meu microfone, o tempo é seu. Fernandinho, é um prazer estar contigo, com os seus
ouvintes, com os nossos colegas da faculdade, com os colegas de outras áreas. Parabéns pelo que você está proporcionando a todos os que estão nos ouvindo, porque essa interdisciplinariedade é importantíssima nessa época, em época de crise. Em apertadíssima síntese, o que você quer ouvir é, no cenário internacional, que lições estamos tomando desse período, que lições as outras jurisdições estão nos fornecendo. A gente tem que começar dizendo que o nosso Congresso, o que os nossos estados estão fazendo, não é nada inédito, não foi nada pensado aqui. O primeiro grande país atingido por essa crise foi a China. Eu não vou usar esse espaço para nenhuma crítica a como foi conduzido, ao que aconteceu, porque, infelizmente, o que aconteceu já aconteceu, a gente não tem como mudar. Mas a atuação governamental no sentido de fomentar essa quarentena, esse lockdown, essa parada, a primeira jurisdição efetivamente foi na China, e o ordenamento jurídico chinês se adequou a isso, seja com atitudes no sentido de desobrigar o empresariado, não só das suas atividades diuturnas, dos seus tributos, como também das repercussões dos contratos. O mesmo aconteceu na Itália, a gente tem acompanhado, o mesmo aconteceu na Espanha. Todas as jurisdições europeias estão experimentando o mesmo que nós estamos experimentando, seja por meios de medidas diretas do executivo, do legislativo. A gente está encontrando muito isso numa espécie de respiro que vem sendo dado. Os Estados Unidos talvez seja a principal jurisdição hoje, o país mais afetado, infelizmente, é os Estados Unidos, e a resposta que eles têm dado, tanto na atividade legislativa quanto na atividade executiva, tem sido muito parecida com a nossa. Em 10 minutos é muito difícil a gente analisar toda a legislação. Eu tentei, esse final de semana, conversei com nossos colegas, ver que resposta eles estão dando, não a esse imediatismo, a injeção de valores na economia, a alterações do ordenamento jurídico, mas principalmente nas consequências futuras. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o que vai acontecer com o empresariado assim que a atividade econômica retomar. Eu espero que seja o mais breve possível, não vou fazer nenhuma previsão, até porque, infelizmente, a minha bola de cristal não está funcionando. É tentar entender o que vai acontecer com os contratos, com as obrigações que foram assumidas antes da epidemia e que, em virtude dessa epidemia, eles não poderão ser cumpridos por impossibilidade superveniente, que é o que a gente já está experimentando. Isso, o que a gente está falando, tanto no cenário interno quanto no cenário externo, a minha percepção, e eu estou conversando sobre essa matéria com algumas redes de professores e de operadores de direito, não só internamente como internacionalmente, o que a gente espera é que algo de novo vai surgir, algo de novo tem que surgir, porque a regra do Pacta Sunt Servanda, o contrato faz lei entre as partes, ela ainda vai prevalecer. Então, jurisdições que conhecem, e a grande maioria das jurisdições conhecem o conceito de força maior em caso fortuito. Alguns trabalham mais com o conceito de força maior, praticamente todos, mas muitas dessas jurisdições elas evoluíram, ou pelo menos legislaram a onerosidade excessiva, que para nós já é corriqueira, na Itália, na Espanha, Portugal, diversas outras jurisdições, e principalmente naquelas de common law, que se assemelha mais ao que eles denominam de hardship. Mas, a grosso modo, esse conceito de força maior e tudo que o acompanha é reconhecido em todas as jurisdições, seja no direito aplicável, seja nos contratos.
O problema que a gente vai encontrar, e aonde eu acho que a gente vai ter que desenvolver uma jurisprudência e uma doutrina, me parece que é quase inevitável, naqueles contratos em que haja previsão de assunção de risco. Ou seja, muitos contratos, não só internos como internacionais, uma das partes assume o risco do negócio. Aqui eu não estou falando de contrato de consumo, apesar de contrato de consumo também ser muito importante, e também provavelmente vai encontrar uma delimitação jurisprudencial um pouco diferente do dia a dia. O que a gente pensa é o que vai acontecer com aqueles contratos em que uma das partes assumiu expressamente o risco da inadimplência. Ou seja, apesar de existirem as cláusulas, não só cláusulas modelo, a própria CCI tem uma cláusula modelo curta e uma cláusula longa, que contém diversas possibilidades. O que nós esperamos, ou pelo menos espero, a gente ainda não começou a ver nem de perto quais são as consequências do volume de inadimplemento contratual que é razoável esperar que venha a acontecer. Também é razoável esperar que nós tenhamos uma guinada no direito, na interpretação dos tribunais, em textos. Nós já temos começado a receber de alguns colegas alguns textos, o que se espera, o que é razoável antecipar que vai acontecer. Porque é difícil a gente falar, eu também já vou tentar não avançar muito, porque a gente tem que ouvir muito, mas a ideia principal do direito como um todo, e aqui eu não estou falando só do direito brasileiro, é trabalhar com esse conceito de imprevisibilidade. Eu imagino que a maioria de vocês, quando começou essa catástrofe, quando essa pandemia foi assim decretada, devem ter recebido aquele videozinho do Bill Gates, de quase 5 anos atrás, em que ele falava claramente, já vai ter uma nova pandemia, já todo mundo vai ter que ficar trancado em casa, já os estados vão ter que responder a isso. Será que a estrutura médica, ou seja, tudo aquilo que a gente está vivenciando, uma personalidade como Bill Gates previu há 4, 5 anos atrás, numa daquelas conversas do TED. Cada um de nós tem recebido textos de livros que anteviam isso, seja como predição médica, seja como teoria da conspiração. Qualquer que seja a resposta, nós estamos recebendo dados da gripe espanhola, da febre negra, da cólera. É muito difícil a gente dizer que algo como isso que a gente está vivenciando, numa perspectiva extremamente legal, era imprevisível, porque era previsível. Mas, colegas, as consequências desse lockdown, dessa quarentena, das atividades de todos nós, essas eram imponderáveis. Eu acho que o que a gente vai ter que começar a trabalhar é o que era ponderável, o que era possível acontecer e quais eram as consequências desses acontecimentos. Eu pessoalmente, estou tentando ficar a par do que está sendo desenvolvido jurisprudencialmente. Acho que não é confiável. Nós temos visto atuações de nossa segurança, eu recebo alguma coisa também de outras jurisdições, algumas extremamente adequadas à nossa realidade, mas como me parece que a gente não começou nem a sentir quais são as consequências dessa crise que se avizinha. Eu acho que lave um pouquinho de paciência. Problemas com a internet. Um momentinho só, por gentileza. Restaurando o Dr. Cláudio, um momentinho só. Somente para
colocar. O doutor Cláudio deve estar tendo alguma dificuldade com a comunicação com a internet. Ele fazendo uma colocação, até acho que vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade dentro da nossa proposta, para não perdermos o ritmo, e, se me permitirem, ele retornando, ele finaliza, mas, na continuidade, nós vamos falar com o doutor Antônio Baeta Minhoto, constitucional, direito constitucional. Hoje, realmente, nós temos a felicidade de uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, exatamente para trazer à luz conhecimentos que, com certeza, serão a todos atingidos. Até antecipando, eu me lembro muito bem, no final da fala do doutor Hélio, o doutor Antônio, emérito mestre e doutor da PUC também, e ele citou sobre a criatividade do ministro Ricardo Lewandowski. Eu senti que, quando ele citou a palavra criatividade, é muito mais ampla do que a palavra ela insere, né? Eu tenho sempre uma colocação: enxergue aquilo que não é mostrado e ouça aquilo que não é falado. Mas nós sentimos na pele toda essa sensibilidade que está nos acolhendo. Então, doutor, esta é a questão que eu vou colocar e que todos prestem atenção. Ao constitucionalista, doutor Antônio Minhoto. A chamada medida provisória do emprego sobrepôs o acordo individual ao coletivo. Em sua decisão liminar de caráter cautelar, a de 6363 do STF, da lavra do ministro Ricardo Lewandowski, contudo, afastou a linha normativa da medida provisória 927, exigindo que os sindicatos participem dos acordos individuais sob pena de ofensa à Constituição Federal. Pergunto, estaria, porém, de fato presente tal inconstitucionalidade da medida provisória? Esse é o desafio do doutor. Eu vou silenciar e a palavra é sua, doutor. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer, primeiramente, ao meu querido amigo, doutor Fabiano Zavanella, advogado, professor. Obrigado, querido, pelo convite. Ao doutor Francisco, doutor Ricardo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu diria o seguinte, vamos entrar até nessa questão da criatividade, meu caro doutor Francisco, mas realmente eu queria começar dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento, estamos vivendo uma passagem da humanidade, eu diria, absolutamente inédita. Então, a gente fala muito de crise, até mesmo a expressão calamidade pública, na verdade, ela tem que ser entendida num sentido diferente para esse momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é uma crise qualificada por esse aspecto do inusitado, do inédito. Nós nunca tivemos nada parecido com isso, pelo menos na história contemporânea. Já fala-se muito da gripe espanhola, passamos no começo do século XX, mas esse nível de paralisação das atividades que nós estamos tendo nessa pandemia e também uma grande interrogação das próprias autoridades médicas sobre o que fazer. Nós estamos vendo aí a todo tempo, aqui no Brasil especificamente, mas fora também, essa questão dos conflitos que tem sobre o que procedimento tomar, se faz isolamento horizontal, se faz isolamento vertical, se não faz isolamento nenhum. Há muitas teorias a respeito disso. Então, nós estamos vivendo uma crise absolutamente inusitada, inédita na sua extensão, na sua profundidade. E aí, como o doutor Francisco mesmo lembrou, nós poderíamos nos socorrer da criatividade. Mas uma criatividade que contemple todos os interesses que estão em jogo. Então, nós estamos aqui tratando especificamente dessa questão da MP 736, da 936, eu também
mencionei a 927, já vou dizer por quê. Porque na realidade tratam desse ambiente do emprego, desse ambiente do trabalho. Num país como o nosso, que além de ser um país em desenvolvimento, é um país que estava saindo, né? 2019 foi um ano de recuperação, buscou-se isso, estava se buscando, e agora estamos enfrentando essa pandemia, ou essa situação. Então, só pegando o gancho do que o professor Hélio falou em relação à criatividade do ministro Lewandowski, muito rapidamente, só lembrando que quando houve a questão do impeachment da ex-presidente Dilma, realmente o que fez o ministro Lewandowski, ele dividiu algo que a lei não divide, que é a questão do impedimento e a questão da perda do mandato. Na lei, né, na 1079/51, que é a lei do impeachment, trata especificamente de que é uma coisa conjunta. A pena é impedimento mais a perda dos direitos políticos durante um determinado período. No caso, não se sabe por que exatamente, quem estava presidindo a sessão no Senado era o Lewandowski, ele simplesmente dividiu em duas perguntas. Deve a presidente ser impedida, sim ou não? Deve a presidente perder os seus direitos políticos, sim ou não? Quer dizer, ele aí fez duas perguntas. Aí entrou já, uma casa política, estava sendo presidida por um jurídico, né, por um jurista, mas é uma casa política, acabou-se fazendo uma decisão absolutamente anômala, que decretava impedimento, mas não a perda dos direitos políticos. Então, é uma criatividade que não foi muito bem utilizada, na minha opinião. E agora, de novo, nós temos esse problema, porque é o seguinte, veja, uma Constituição, ela é uma norma, a gente diz que a norma das normas, ela não deixa de ser uma norma, né? Mas ela é um pacto promissório, um pacto compromissório da sociedade. A sociedade coloca ali os seus objetivos, os seus princípios, o que ela está buscando. Tudo é uma norma de uma natureza toda específica, peculiar. Então, isso tem que ser entendido quando você também vai interpretar a Constituição. Eu vou aqui me socorrer, também assim, en passant das lições que todos aqui conhecem, do Robert Alexi, do professor, que ele faz a distinção das regras e princípios. Então, quando a gente fala em princípios, e está falando, quando fala em princípios, fala muito da Constituição. A Constituição, ela é uma norma principiológica por definição. Quando a gente fala em princípios, não se fala de aplicar ou deixar de aplicar, mas do quanto é possível ser aplicado. É a chamada otimização, diferente da regra que você aplica ou você não aplica. Se você pode não aplicar por várias situações, perda de validade, vigência, conflito de normas, ok. Isso é a questão da regra. No princípio, não funciona dessa maneira. Você tem uma otimização. O quanto é possível aplicar esse princípio? Qual que seria o máximo possível? E mais, você tem a regra da otimização e tem também o que está acontecendo agora para mim de uma maneira muito clara, que é o conflito de princípios. Porque se fala do direito do trabalhador, que obviamente ninguém aqui vai contestar se é um direito fundamental, se não é. Claro que sim. O seu direito ao salário, a sua renda, as proteções laborais, claro que isso está dentro dos direitos sociais, que faz parte do capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Só que a livre iniciativa também faz parte, ela é estruturante do nosso Estado. Lá no artigo 170 e também em outras disposições, né? No artigo 3º, objetivo de desenvolvimento do Estado. Então, também a dignidade da pessoa humana também é. A liberdade também é um direito fundamental. Então, tudo isso compõe um contexto que você tem que submeter ao que se chama de sopesamento, de ponderação. Então, volta à questão da otimização. O que você vai aplicar? Aquilo que seja possível aplicar, na medida que seja possível aplicar. Então, nós não podemos parar tudo numa situação como essa para olhar absolutamente, exclusivamente só para o trabalhador ou só para o empresariado, só para o setor produtivo. Não dá, você tem que conciliar os interesses. Eu tenho como advogado, vou dar só um exemplo aqui para ilustrar isso. Eu tenho aqui como advogado, no meu escritório, um cliente, ele tem 12 lojas em shopping centers aqui na Grande São Paulo. Todas fechadas. Os shoppings estão fechados. 12 lojas. O que ele teve que fazer? Uma parte ele não conseguiu nem segurar, teve que demitir mesmo, e uma parte ele botou em férias coletivas, aí afastou o pessoal para tentar depois retomar.
Então, é assim, a situação é crítica, é uma situação extrema. As pessoas não estão, o empresário não está conseguindo gerar renda, como é que ele vai conseguir arcar com isso? Aí vem o governo e edita uma medida provisória, vou me concentrar na 936, que é mais ampla, e cria todo um programa para preservar empregos, para preservar salário, preservar renda, dentro desse contexto, que é um contexto de absolutamente inusitado, inédito, uma crise profunda, que não tem paralelo. Ora, quando você parte para uma situação como essa, você tem que pensar na máxima proteção ao trabalhador dentro desse contexto. Então, eu vou pensar o seguinte, né? Como foi noticiado ontem mesmo, já o Estadão, no seu broadcast, já noticiou o seguinte, que em pouco tempo de implementação da MP, o governo registrou 8 mil acordos individuais para redução de jornada e salário e suspensão de contrato. É um número 8 vezes maior que as 1.000 negociações conduzidas por sindicatos no mês de fevereiro. Quer dizer, em pouco tempo você fez 8 mil acordos, desses acordos individuais, que representam 8 vezes mais as negociações de sindicato. Agora eu pergunto, se você obrigar os sindicatos a analisarem todos esses acordos, o que você vai gerar? Você vai ter mais agilidade para atender o empregado ou você vai ter menos agilidade? Me parece que a resposta é intuitiva. É meio óbvio que você vai perder essa agilidade. Então você vai gerar o quê? Você vai gerar uma espécie de um engessamento. Você vai gerar vai engripar uma engrenagem que estava trabalhando a favor do trabalhador. Então, a interpretação que foi dada também não me parece a mais adequada do ministro Lewandowski, com todo o respeito que, obviamente, ele merece a sua interpretação. E eu fiz aqui menção à questão da MP 927, que ela é mais restrita que a 936, mas num ponto. Essa 927, depois pela 928, o artigo 18 da 927 foi revogado, ela também foi objeto de uma ação, que é a DI 6342, que foi relatada pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio ele enfrentou o ponto principal, que também foi enfrentado pelo ministro Lewandowski, que é a questão do acordo individual versus acordo coletivo. Eu vou ler um trecho aqui, porque é um trecho curto, na decisão que negou a liminar pelo ministro Marco Aurélio, ele diz o seguinte, ele se refere ao inciso 26 do artigo 7º, que fala justamente da negociação com a coletiva para redução de salário com a intervenção do sindicato. E ela diz o seguinte, o preceito, está se referindo ao preceito constitucional, não coloca em segundo plano a vontade do trabalhador. Sugere, isso sim, que o instrumento coletivo há de respeitar, há de ser formalizado em sentido harmônico com os respectivos interesses. Descabe no que ficou prevista a preponderância do acordo individual escrito, voltada à preservação do lien empregatício, repita-se, ante instrumentos normativos legais e negociais, assentar no campo da generalidade a pecha de inconstitucionalidade. E até vou dizer o seguinte, o ministro Marco Aurélio, ele analisou em acho que 5 páginas, em poucas páginas, ele analisou vários itens que também estão contemplados que acabaram sendo contemplados também na MP 936. Então, dessa maneira, meus caros amigos, aqui alcançando o final aqui do prazo que me foi dado, do tempo que me foi dado, eu entendo que a interpretação do Lewandowski não foi a mais adequada, e do ponto de vista constitucional, eu acho que essa referência do ministro Marco Aurélio está melhor assentada, e ontem mesmo, também no Estadão, no broadcast, a Sônia Raci, com a coluna dela direto da fonte, trouxe notícia de bastidores dizendo que dificilmente a decisão do ministro Lewandowski será mantida. Existe, obviamente, criou-se um mal-estar, simplesmente a decisão dele praticamente inviabiliza que a MP 936 tenha alguma efetividade. Então, está sendo estudado um pedido de suspensão que iria direto para o presidente da Corte, que é o Dias Toffoli, que então poderia suspender a aplicação dessa liminar. Aguardemos. Obrigado pela atenção de todos, fico à disposição. Doutora Antônia Minhoto, obrigado pela sua objetiva colocação, e eu sei que está no final. Eu colocaria como apenas, se no futuro nós pudermos colocar, está faltando bom senso dos poderes? 2, será que pensar na vida das empresas e a sua saúde está errado?
O que é melhor? Ficar sem emprego ou morrer de fome ou vice-versa? Outra, será que nós não temos que tomar cuidado de termos realizado, até eu acho que eu comentei isso, realizado a última ordenha no último balde de leite, às 4 horas da manhã, porque nós matamos a vaca? Essa é a colocação. Doutor Minhoto, o senhor vai ficar entre nós e vamos dar continuidade ao doutor Fabiano Zavanella. O senhor já silenciou, doutor Fabiano Zavanella. Este jovem advogado, mestre, doutor, é um visionário do direito, professor universitário. Ele é um dos titulares da Hipojur, que nos dá apoio. Inclusive, eu remeto aos amigos, aos eventos da Hipojur. Ele está sempre na crista dos acontecimentos. Aconteceu, a Hipojur está concretizando. Acompanho todo esse dinamismo. Fazemos parte do mesmo grupo, acadêmicos da PUC, e que tão gentilmente ele também participa. E mais um fato do doutor Fabiano Zavanella, ele também é organizador da Cielo, um evento que esse ano seria na França, e parece que diante dessa pandemia, juntamente com a nossa amiga, a juíza Teresa Narras, né? Também outra brilhante. É a pergunta para o nosso amigo doutor Zavanella. Nós destinamos ao doutor a seguinte pergunta. Doutor, como fica a segurança jurídica dos acordos individuais firmados com os empregados, sem a participação do respectivo sindicato da categoria, ou que tenham se negado a participar diante da medida provisória 936 e a ADI, a liminar concedida na ADI 636 da Lavra do ministro Ricardo Lewandowski. Doutor, estou silenciando o meu microfone, o tempo é seu. Bom dia novamente, meus diletos amigos. Francisco, parabéns pela iniciativa. Nós gestacionamos essa ideia aqui quase que em meia hora, né, ontem, na manhã de ontem. Você sempre é uma pessoa tão incansável e assume o seu compromisso também de prestar serviços sobre o aspecto social, não só para o teu segmento, mas para todos aqueles que nos acompanham. Então, eu cumprimento aí, né, a galera do YouTube, que nos dá esse privilégio de poder dividir as nossas ideias, né? Aqui, um fraterno abraço aos meus dois grandes amigos, né, Ricardo Guimarães e Antônio Minhoto. Nós três somos egressos dos bancos acadêmicos da FMU, né, eu e o Minhoto contemporâneos, o Ricardo um ano ou dois antes, e depois migramos para a PUC, no estrito senso, e eu quis conhecer um pouquinho da Sanfran agora para entender também uma forma de pensar um pouquinho diferente, né, para ganhar amplitude. E são dois mestres que eu tenho aí, duas referências. Já tive a oportunidade de lecionar em cursos que eles coordenam, e a obra do Ricardo está ali, ó, cabeceira. Então, eu estou me sentindo muito honrado aqui de dividir com vocês esse espaço, né, também apoiado pelo Hipojur. Falar um pouco da liminar, e aí sem tomar demais o tempo, e também tentar escapar dos aspectos processuais que o Ricardo, sem dúvida alguma, enfrentará com muito brilhantismo. Quando eu li a liminar, Francisco, me dá a impressão de uma obra inacabada, né? Porque foi muito bem lembrado aqui, explicitado tanto pelo professor Minhoto como pelo professor Hélio, que o ministro Lewandowski já teve votos um tanto quanto criativos, e aí, né, já também explicitada aqui a crítica que tal recebeu, e aqui me parece que faltou, que se economizou nas tintas. Então, uma obra inacabada, pobre, com todas as vênias do ponto de vista argumentativo. Ele cita ali posicionamentos de algumas entidades de classe que são significativas, precisam efetivamente ser ouvidas, mas não são as únicas.
E quando o professor Hélio nos dá tantos dados objetivos e à disposição, inclusive a legislação tem uma série de mecanismos para permitir que ciências correlatas apoiem uma decisão judicial, para que, notadamente, essa decisão judicial não se desconecte da realidade e que ela vivencie o chamado realismo, fundamentalmente num momento de exceção ou de tanta crise nunca experimentada, nunca vivenciada, como o professor Cláudio bem evidenciou, ainda que não fosse imprevisto por todos esses vaticínios, mas os seus efeitos, né, as suas implicações são, não dá para mensurar e são desalentadoras sobre todos os aspectos daquilo que nos espera. Quando o governo faz alguns movimentos, né, através de medidas provisórias, e é importante lembrar da decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele tratou da flexibilização dos artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, justamente uma interpretação conforme a Constituição, justificando nessa estrutura principiológica que o professor Minhoto bem estruturou, para que o governo pudesse ter a sua mobilidade e tomar decisões para enfrentar a pandemia, e aqui sem nenhum viés político do que eu estou sustentando ou defendendo, mas é evidente que há uma reação, e se os textos não são tão bem construídos sobre o aspecto jurídico, literal, mas há uma reação e há uma tentativa de enfrentamento objetivo para a salvaguarda da economia, como você bem disse, não dá para esperar ovos se eu mato a galinha. Então, da economia, das entidades produtivas e, fundamentalmente, do emprego. E a medida provisória fala, né, na criação do benefício emergencial de proteção do emprego e da renda, o que foi apelidado de BEPER. Ela, em momento algum, garante a proteção do salário, são coisas diferentes. A renda está conectada com a dignidade da pessoa humana, que tem o valor social do trabalho, e todas as outras as premissas, tanto do artigo 6º, como também do artigo 7º da Constituição Federal. Dessa maneira, em momento algum, a medida provisória impede a atuação dos sindicatos, né, como leva a crer na liminar, inclusive para aquelas faixas salariais que a medida provisória autoriza a negociação individual, ela não impõe a negociação individual, ela autoriza. Logo, os sindicatos recebem de volta o protagonismo tão reclamado na reforma de 2017, que institui a prevalência do negociado sobre o legislado, mas muda a dinâmica dos cofres, né, quando transforma a contribuição obrigatória em facultativa. Então, é uma grande oportunidade para esse ator social significativo que é o sindicato, que tantas boas instituições nós temos, a exemplo da tua e de outros que nós poderíamos citar, para essa concertação social. Agora, é óbvio, como o professor Hélio destacou em dados, em números objetivos, se nós temos, né, 42 mil acordos coletivos, 5 mil convenções coletivas em 2017, o Minhoto lembra, mais acordos individuais agora, a partir da MP 936, 8 mil, de outro lado, 1.000 negociações coletivas, é notório que o mecanismo pretende possibilitar uma amplitude de alternativas, principalmente para o pequeno, para o micro e para o médio empresário, que nem tem acesso ao sindicato, nem sabe como percorrer esse caminho, não tem condições de uma assessoria para lhe dar algum tipo de segurança e, sobretudo, especialmente, precisa sobreviver. Muitos empresários são tão vulneráveis quanto os empregados, quanto os trabalhadores. Então, a medida traz esse mecanismo de equilíbrio com uma boa dinâmica de concertação social, porque tem a participação do Estado, através da concessão desse benefício, que usa o seguro-desemprego como base de cálculo, mas que gera aqui uma perspectiva de 25 milhões de concessões de benefício, na ordem que o professor Hélio também lembrou, né, de 37 milhões para os informais e 25 do BEPER, num totalizante de 70 bilhões de dinheiro injetado na economia. Então, quando o ministro Lewandowski retalha essa previsão da MP com todas as vênias possíveis e cria uma obrigatoriedade da comunicação do sindicato, que a MP já previa dentro do prazo de 10 dias a contar do acordo individual, mas que o sindicato assuma essa negociação, ele praticamente alija esse outro caminho e reforça parte de condutas que nós já temos observados na vivência prática,
do ponto de vista de algumas entidades sindicais, de algum revanchismo. Quer dizer, eu só negocio, eu só aceito construir alguma coisa se, primeiro, eu instituir algum tipo de contribuição, que não é ilegítimo, desde que isso seja feito a partir de uma ponderação, de uma boa-fé, de uma razoabilidade e transparência, e, de outro lado, que pura e simplesmente dirá, eu não concordo, né? Quer dizer, uma recusa vazia, que, para mim, né, respondendo a tua pergunta e caminhando para o final da minha reflexão, corresponde a um silêncio, né? Se a decisão for mantida, o que espero que não aconteça e que se consiga antecipar essa pauta, que a princípio está marcada para o dia 24, né, que o Pleno reforme essa decisão, lembrando, né, do afastamento do ministro Celso de Mello, que não deverá votar, então que se modifique essa decisão, mas caso mantida, o ato jurídico perfeito, quer dizer, os acordos individuais feitos anteriormente a liminar, estão plenos e acabados, têm que ser respeitados, né? A dinâmica estabelecida, ela prossegue. E para todo mundo que continua adotando esse mecanismo, ao menos até o julgamento do Pleno, eu não alteraria essa estratégia, porque ela só contribui para o engrandecimento da insegurança jurídica, que é a veia oposta, o sentido oposto do que nós esperávamos de um pronunciamento, né, de um ministro do STF, né? A pacificação social e não a intensidade do conflito, da insegurança e da dúvida. E muitos colegas estão afirmando, inclusive, que um empurrão no precipício das dispensas imotivadas, porque acaba sendo um sistema mais confortável e mais seguro, porque você sabe o que você desembolsará e o empregado acessará o fundo de garantia e o seguro-desemprego, e a empresa do seu turno pagará as verbas rescisórias. Então, eu seguiria com as estratégias, dentro de atividades organizadas como é a tua, a Convenção Coletiva de Trabalho serve para um grande guarda-chuva, porque você pode prever nessa convenção que reconhece a validade dos ajustes individuais, apontando tão somente um canal de comunicação para os empresários em relação ao sindicato profissional, de quais acordos foram feitos. E, por fim, aguardando novamente a modificação dessa decisão, que para mim foi uma obra inacabada e não baseada em toda essa riqueza de dados econômicos e principalmente do raio-x que o professor Hélio fez à luz do quadro da sociedade produtiva, né, e numa visão alarmista, talvez também pública da XP, né, que se o movimento ou o mecanismo não funcionar, nós teremos no final do ano 40 milhões de desocupados, que aí somariam os desempregados e os desocupados, que é a medição que o IBGE faz. Então, nos gera inquietude, mas também, da mesma maneira, desafios para construir caminhos e alternativas que, se não plenamente estruturados a partir de pilares anteriores do direito material, individual e coletivo do trabalho, mas à luz do que vivemos nesse tempo de crise, o direito do trabalho da crise, né? Ainda que transitório, ainda que temporário, mas justificado para encontrar esse balanço das garantias que o professor Minhoto disse, valor social do trabalho e a livre iniciativa. Francisco, agradeço, peço desculpas ao Ricardo se eu avancei no tempo e passo a palavra. Muito obrigado, doutor Fabiano. O doutor Cláudio, vi que ele voltou um momentinho só para fechar a sua fala. Com relação, doutor Fabiano, essa angústia, ela nos bate também. E nós não podemos simplesmente colocar a situação do nosso segmento, que são sindicatos altamente capacitados e constantemente negociamos, porque nós já estamos tomando essa providência e precaução com relação ao parágrafo 4º do artigo 11 da norma. Eu acho que congelou aqui a imagem do Francisco, para vocês também aí. Tá, Estão então, me ouvindo? Agora Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, essa característica, essa necessidade de comunicação, até com um indicativo para aqueles segmentos que os sindicatos até desaparecem de qualquer negociação, eles viram praticamente fumaça, que o empregador, de alguma forma, faça a sua comunicação formal, registrada,
por Ministério da Economia, Ministério Público, é uma forma de suprir e de correr atrás. Por quê? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos as empresas se estruturando no âmbito tributário, praticamente departamentos imensos para cuidar do direito tributário. Eu estou vendo que esse foco está quase chegando no direito do trabalho, porque as medidas são frequentes. Não quero me alongar. Doutor Fabiano, 1000 agradecimentos. Vamos ver se no final nós fazemos o fechamento. Doutor Cláudio, faz o seu fechamento antes de nós passarmos ao doutor Ricardo Guimarães. O senhor permite, doutor Ricardo? Um momentinho. Suas considerações, porque a internet foi sua inimiga. Bom, eu agradeço. Na verdade, eu estava realmente encerrando a minha fala, só fazer um elogio à fala do Dr. Fabiano, concordo em grau, gênero e número. Eu acho que nós estamos caminhando a um momento que os tribunais também precisam dar uma resposta. A síntese do que eu ia dizer é que eu acredito que estamos caminhando para isso e que os tribunais, em uníssono, mas não de forma monocrática, isso não é democrático, não atende os anseios da comunidade, não só jurídica, como empresarial. Me parece que a gente vai ter que repensar o nosso direito. Os tribunais eles vão ter um protagonismo ainda maior, porque concordo também que essa insegurança que é trazida ela não favorece o ambiente de recuperação, que vai ser extremamente necessário. Eu agradeço mais uma vez, parabenizando por esse convite e pela fala de todos os colegas. Eu perdi uns 15 minutos aqui, problema de internet, obviamente, está acontecendo com cada vez mais frequência. Me congraço, então, com os colegas que me antecederam. Vou ter que pedir desculpa e também vou ter que sair, porque em 5 minutos eu começo a dar aula também e tentar fazer com que a internet favoreça e possibilite isso. Grande abraço, parabéns a todos. Muito obrigado, doutor Cláudio, dispensado. Brilhante a sua colocação e logo, logo iremos lançar nova convocação. Muito obrigado, senhor. Boa aula. Doutor Ricardo Guimarães, o senhor está sendo privilegiado porque o senhor está amealhando um universo de colocações, né? Praticamente, o senhor está olhando o panorama da arquibancada lá de cima, vendo o jogo desenrolar e qual é a estratégia, se é 4-2-4 ou 2-4-4. Estamos com saudade do futebol, né? Olha, não aceito a oposição. Hein? Doutor Ricardo Guimarães, processualista de primeira linha, e que brilhantemente foi indicado pelo doutor Fabiano. Muito obrigado, doutor Fabiano. Esse jovem joga sempre no ataque, já percebeu? Acho que quando se lembra na várzea, quando era distribuída a camisa, né, tinha a camisa nova, eu falei, não, esse aqui já tem dono, é o Fabiano Zavanella. Ele Francisco, esse aí é o famoso centroavante matador. Sabe aquele centroavante matador? É esse aí, cara. É o Romário. Bata no peito e distribui de primeira. E assim fará o doutor Ricardo Guimarães. E nós temos aqui algo preparado. Em matéria processual. Em se mantendo a estagnação das empresas, acho que esse é o sentido, porque sem empresa não tem emprego. E da economia, em virtude da quarentena decorrente do Covid-19, temos que pensar nos trabalhadores. Olha só que somatória complicada. Na visão processualista, como são avaliadas e encaradas as execuções em andamento e a moratória que estão sendo requeridas na área civil e trabalhista? Eu vejo que, como eu sempre vou colocar essa palavra, eu acho que ela é um mantra, boa fé. Se nós, de ambos os lados, não atuarmos no direito com esta palavra
tão significativa, boa-fé, não para si e não para os outros, e sim o centro. É isso que esse trabalho que nós estamos realizando. Dr. Ricardo Guimarães, eu estou silenciando o meu microfone e a palavra é sua. Bem, bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer a indicação do nosso camisa 9, então, o professor Fabiano Zavanello, como disse, que vai ser meu amigo com muita brevidade, o professor Antônio Minhoto, e já elogio as suas palavras. Fiquei muito feliz porque na minha área as pessoas estudam um pouco a Constituição e eu, modéstia à parte, gosto de ler, de entender um pouco mais aqui e ali, e fiquei muito feliz com as palavras do professor Antônio Minhoto, porque o Fabiano sabe disso, meu irmão Fabiano, que vão de encontro a muitos dos meus pensamentos e que, infelizmente, têm sido um pouco mais raros dentro da área do direito do trabalho e do processo de trabalho. Agradeço demais o Dr. Francisco, essa figura que eu conheci ontem, por telefone ainda, essa figura simpática, elegante, e que já se tornou agora um querido amigo. Cumprimento a todos que nos assistem, e, como disse o Dr. Francisco, eu fiquei da arquibancada aqui, né, só olhando esse jogo, e vou tentar falar algumas coisas que dentro da coerência, inclusive, dos que me antecederam, possam ter algum significado, né, numa visão dos dias de hoje. Eu gostaria, antes de começar a minha fala, dizer que a minha manifestação já está antecipada do data venia, né, a decisão do ministro Lewandowski, porque a gente sabe que decisão de juiz, de ministro e do judiciário nós temos que cumprir, pronto. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o direito de avaliá-las, né, em um outro aspecto, ou naquele ou nesse aspecto. E com isso eu me filio de uma forma bastante clara, né, ao Minhoto, né, que fez aqui uma ponderação, explicando o juízo de ponderação, a colisão de direitos fundamentais, não é? Porque na nossa área, infelizmente, o que eu passaria metaforicamente aos senhores, dizendo que os juristas estão vendo a Constituição como um retrato ou como uma fotografia parada. E essa fotografia ela está parada no artigo 7º, inciso 6º, e artigo 8º, inciso 6º. Ou seja, não se faz um juízo de proporcionalidade, como disse bem o Minhoto, não é? Entre garantias ou princípios aí, ou direitos fundamentais, nessa ou naquela situação. Então, o que parece, e aqui eu peço bem a decisão do ministro Lewandowski, para dizer que se há um juízo precário, não é? Não só com relação à cautelaridade, como precariedade, mas uma decisão efetivamente precária, literalmente, foi essa liminar, a concessão dessa liminar. Porque dentro de uma razoável consciência constitucional, nós podemos saber, e nós sabemos disso, não é? Que é muito melhor que esse tema seja decidido no varejo do que no atacado, não é? O que se fez com uma canetada, pelo menos até que seja referendado, que eu acredito que não será pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, foi simplesmente inviabilizar que as pessoas se alimentem, que as pessoas sobrevivam, que as pessoas tenham o mínimo do mínimo do mínimo de dignidade, em nome de negociação coletiva e em nome de sindicato. E aqui eu faço um minuto de reflexão para dizer que, nos últimos 20 anos, na minha modesta opinião, os sindicatos, pelo menos dos empregados, em sua maioria, e tendo as suas exceções aqui reconhecidas, também como sindicatos patronais, mas principalmente o sindicato dos empregados, ganharam e receberam contribuições para nada fazer, não é? E quem recebe contribuição para nada fazer, não vai fazer mesmo. E com isso não se estruturou para que pudesse enfrentar uma situação dessa. Ainda que se exija hoje que todos os sindicatos de empregados façam acordos coletivos com as empresas, eles não têm estrutura, não têm como se fazer isso. E pelos números que o próprio professor Hélio nos trouxe,
nós estamos a observar que, o Fabiano repetiu isso, nós estamos a observar que a negociação coletiva realmente é feita em um número muito aquém daquele desejado, digamos assim, se podemos dizer isso na expressão constitucional. Não é? Então, me parece que o sindicato perdeu um pouco a sua força, principalmente o sindicato dos empregados, no momento em que perdeu o foco negociação e passou o foco para a questão muito política. Não é? E isso acabou desmantelando a entidade sindical dos empregados, pelo menos é o que eu tenho visto. E aí o Francisco sabe bem disso, muitas vezes, e na grande maioria, nós acabamos vendo negociações coletivas que repetem a lei ou repetem o instrumento coletivo anterior em sua completude. Não é? O que acaba nos demonstrando que não há uma efetiva negociação coletiva. Não é? Agora, esta decisão, da forma que foi feita, sem um juízo de ponderação ou de sopesamento, sem uma aplicação do princípio de proporcionalidade, e aí o Mioto me corrija se eu estiver errado, né? Sem a aplicação de um juízo de proporcionalidade, do que seja necessário, da execução daquele ponto, do que nós precisamos dos fins com relação aos meios, não é para mitigar uma garantia e dar uma prevalência para outra nesse determinado momento. Sem essa visão constitucional, infelizmente, nós não vamos avançar. E eu queria dizer, Francisco, que em matéria legislativa, eu nunca vi, efetivamente, um momento em que Estado, não é, empregados e empresas estejam tão unidos para solucionar uma questão. E se isso ficar posto e continuar da forma que está, né, essa decisão gerará, usando uma metáfora aqui, uma pandemia de processos. É isso que nós vamos ter, não é? Teremos uma pandemia processual. Por quê? Porque inúmeras empresas já fizeram acordos individuais com base numa garantia legislativa, não é? Só que se o sindicato resolver negociar agora, porque outrora acabou batendo a porta na cara do empregado, de quem representa, não é? Mas se agora ele resolver resolver negociar, nós vamos ter uma situação absolutamente de insegurança, com absoluta insegurança jurídica. Por quê? Porque nós teremos acordos validados tacitamente, porque o sindicato não negociou, ou acordos discutidos. O que me parece que seria razoável, quando a medida provisória disse, olha, sindicato, você poderá depois ser noticiado, você será noticiado do acordo individual. E o sindicato teve um diferimento da sua atuação. Ou seja, após esta comunicação ao sindicato, não havendo o que o Francisco disse agora, nesses acordos, a boa-fé ou algum prejuízo, o sindicato poderia, sim, ingressar com ações, como o Ministério Público poderia, sim, ingressar com ações, mas, num primeiro momento, nós resolveríamos a questão, como ela foi posta na legislação. E aí a pergunta que o Francisco elaborou, e etc., com relação à nossa participação, diz respeito a como nós vamos lidar com essas execuções. Eu tenho uma opinião particular sobre isso. Né? Na Justiça do Trabalho, nós já temos alguns juízes simplesmente suspendendo os acordos. Né? Então, a empresa entra com uma petição e fala assim, eu não posso pagar. O juiz vai falar, está suspenso. Não é? Com base em um artigo do Código de Processo Civil que, infelizmente, não é o fundamento da decisão, né? Que é um artigo que fala de prejuízo, né, e não de obrigação. Veja, não estou dizendo que é inviável que se suspenda o acordo, mas eu estou dizendo que é inviável que o juiz suspenda o acordo sem ouvir a outra parte, sem ter provas do que está acontecendo. Porque, veja, não serão todas as empresas, não é? Não serão todas as empresas que conseguirão comprovar que, em razão da pandemia, não podem pagar os acordos. Essas empresas, efetivamente, têm que ter a proteção para que elas continuem em vida. Agora, nós teremos empresas também, infelizmente, que usarão a pandemia, ainda que tendo caixa,
não é? Para ir lá pedir a suspensão de um pagamento. Então, eu acho que esse juízo, esse conhecimento do fato, da origem do fato, veja só, não é possível que no primeiro dia da pandemia todas as empresas tenham quebrado. Nós temos que ser razoáveis, não é? Agora, nós sabemos que as empresas pequenas terão um fôlego muito pequeno, 30 dias, 20 dias, 40 dias. Mas, de outro lado, nós temos uma companhia aérea que terá um fôlego muito pequeno também, porque só o leasing dessas aeronaves... Então, o que eu estou querendo dizer? Estou dizendo que pela causalidade, ou seja, olhando caso a caso, essa decisão deve ser tomada, sempre com um juízo, como disse o meu querido amigo agora, Minhoto, um juízo de ponderação, de sopesamento, de modo a manter a sociedade em comunhão, manter a sociedade no objetivo único, retirando da sociedade esse medo, esse pânico de que daqui a alguns meses nós tenhamos mais de 40 milhões de desocupados aqui no nosso país. Então, processualmente, me parece que essas são as considerações, não obstante ter invadido um pouco o campo aí do Minhoto. Me desculpe se falei alguma bobagem, viu, Minhoto? O campo do Fabiano também, me perdoa, meu irmão, se eu falei alguma coisa de direito material aí. Mas essas são algumas observações que eu gostaria de fazer e renovo meus agradecimentos pelo convite. Ricardo, muito obrigado por sua colocação. Passamos 4 minutos do horário. Se me permitirem, meia dúzia de minutos para nós darmos uma fechada. O que eu pediria aos senhores? Nesse momento, uma colocação não somente de esperança, tanto para empregado quanto para o empresário, o que fazer objetivamente diante dessa situação? Porque eu tenho certeza que todos esperam alguma colocação objetiva, independente de empresa pequena ou grande. Eu imagino o seguinte, uma empresa, como as nossas famílias, é uma família. E como toda família, nós sabemos exatamente como é que está a saúde da nossa família, ou de saúde física, mental, ou de saúde financeira. E o que eu entendo, que os empregados, por mais insensível que ele seja, e o empresário, por mais insensível que ele seja como o componente dessa família, ele sabe quais são os remédios. É esse bom senso. Dentro dessa linha, rapidamente, nós fecharemos, já não mais em 6, em 5 minutos. Fecharei meu microfone, doutor Fabiano Zavanella, doutor Ricardo, e fechando o doutor Antônio Minhoto. Ótimo, Francisco. Novamente aqui, ressaltar e cumprimentar pela iniciativa, né? Brilhante a exposição do Ricardo, como já havia sido a do Minhoto que me antecedeu. Acho que em todas as situações de exceção, tanto o pior como o melhor do ser humano se exalta, né? Aflora. Então, olhando para iniciativas como a tua e para toda a mecânica social que nós vivenciamos, fundamentalmente com uma amplitude da aplicação dos meios tecnológicos, que nós já discutíamos por demais a quarta revolução tecnológica ou industrial, e que permite, assim, a disseminação das informações, e por isso é o nosso compromisso de realizar esse tipo de encontro mais vezes, para não que sejamos donos da verdade ou da razão, mas pelo menos nós somos honestos e responsáveis por aquilo que nós falamos e acreditamos. Pode ser que muita gente não concorde, mas, sobretudo, nós partimos de uma premissa de boa-fé. Então, todas as condutas que escapem da boa-fé e de seus direitos conexos, né, que estão lá muito bem desenhados na Constituição Federal, no Código Civil, no Código de Processo Civil, e a própria CLT não fala de maneira tão expressa isso, mas como ela remete, né, o contrato não deixa de ser um negócio jurídico, assim individual ou coletivo. Então, todas as condutas de boa-fé dos trabalhadores, dos empresários, né, e aquilo que se espera também da parcimônia, da compreensão, tanto do Ministério Público do Trabalho, como da Justiça do Trabalho, dos demais setores da justiça como um todo, porque na justiça comum já se enfrenta uma quantidade expressiva de demandas discutindo a manutenção de contratos, suspensão ou prorrogamento de obrigações, né, e, portanto,
né, o confinamento nos permite acessar coisas que talvez no trânsito normal não faríamos, para gerar essa consciência coletiva e aproximar os polos, né? A polarização ideológica não vai ajudar em absolutamente nada agora. Se nós encontrarmos o meio do caminho, né, o pêndulo social parar no centro, e a partir disso nós conseguirmos construir boas mecânicas e soluções de uma dinâmica de concertação social que o Brasil nunca vivenciou de forma efetiva, e talvez nós tenhamos que aprender com um momento de dor, eu acho que nós saímos fortalecidos e vitoriosos, olhando pelo lado cheio do copo, que essa crise, que esse momento passe logo, que nós tenhamos o mínimo de perdas humanas, quer dizer, a preocupação central nas vidas, na proteção do ser humano, do indivíduo, que nós consigamos proteger a atividade empresarial, resgatar a nossa economia tão frágil em pouquíssimo tempo, né? E, sobretudo, talvez se construa, né? O professor Cláudio não está mais aqui, eu vou pedir licença para falar disso, mas um novo contrato social, né? Um novo contrato social a partir das sociedades desenvolvidas, olhando para as regiões mais pobres aí do planeta, e que nós tenhamos uma diminuição da desigualdade, possibilitando efetivamente se enxergar o que é dignidade da pessoa humana a partir de patamares médios. Então, é uma mensagem de esperança, Francisco. Muito obrigado, meu amigo, os meus irmãos que me acompanharam nessa nossa jornada. Sair até finalizarmos. Doutor Ricardo. Bem, como o Fabiano já falou tudo... Rápido. Está aberto, não está? Como o Fabiano já falou tudo, tá, né? Eu vou sintetizar com algumas premissas que eu acho que nós precisamos ter nesse momento. Agradecendo, claro, o doutor Francisco e meus queridos companheiros aí de tela e agradecendo aqueles que com paciência nos ouviram. Queria dizer, primeiro em homenagem ao Minhoto, que sabe melhor disso que eu, que interpretar a Constituição é diferente de interpretação constitucional, não é? Esse é um pensamento que a gente tem que ter para começar a conversa. A outra coisa é dizer que sociedade ou direitos sociais não são só de empregados ou de sindicatos. Sociedade envolve uma coisa muito maior. É a sociabilidade, é o direito de convivência, é a possibilidade de um, é a resistência do outro, é o positivo versus o negativo, que será solucionado através de uma ponderação ou de um desse ou daquele, daquela forma de atuação do próprio judiciário e dos humanos, daqueles que pensam, daqueles que acabam refletindo, querem refletir sobre esse ou sobre aquele tema. Então, eu acho que nós estamos muito perdidos nesse sentido, né? Nós estamos muito antigos, né? Interpretar, ou, digamos assim, interpretar conforme a lei também é muito diferente de interpretar conforme o direito, não é? Eu acho que nós estamos precisando interpretar conforme o direito, não é? Eu acho que nós estamos num momento de criação do direito, né? Eu tenho visto alguns comentários no sentido: o TST entende assim, o Supremo entende assado. Ninguém entende nada, porque não há decisão dentro desse quadro no Brasil. Ninguém entende nada sobre isso. Ninguém disse, não há precedente disso, não é? E as pessoas estão querendo colocar precedentes oriundos de situações diversas, né? Eu acho que esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Eu não tenho dúvida, e o Francisco sabe disso, que o sindicato é o melhor caminho para o empregado, é o melhor caminho para a empresa. Eu não tenho dúvida. Só acho que, na situação que nós estamos, talvez diferir essa atuação para que a gente dê um maior valor a outra dimensão de direito, a outra garantia fundamental, seria relevante, observando o conjunto social e o conjunto dos acontecimentos. Então, esse é o recado que eu deixo aqui, humildemente, agradecendo demais o querido Fabiano, meu irmão, o Minhoto, ao Francisco pelo convite.
convite e dizer que eu me coloco sempre à disposição de vocês aí para trocar essas ideias maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Guimarães. Fechando o doutor Antônio Minhoto, o doutor Ricardo permanece aí, por favor. Pois não, doutor Antônio Minhoto. Olha, eu acho que depois de tudo que a gente expôs, né, especialmente agora as falas finais aí do Fabiano, do Ricardo, muito pouco a acrescer, vou até tomar um caminho um pouquinho diferente para analisar isso que nós estamos passando dentro de um contexto, talvez até, na minha opinião, é de cada um, né? Eu sei que é subjetivo, mas numa dimensão até espiritual, o que está acontecendo. Nós estamos tendo algo, repito, desculpa se eu estou sendo repetitivo, algo absolutamente inédito para a humanidade. Então, assim, nós estamos tendo, qual que é a principal medida para lidar com essa pandemia? É você ficar na sua casa, não é assim? É o recolhimento. Mas esse recolhimento pode ser recolhimento de você voltar para a sua casa física ou recolhimento para a sua casa. A sua casa, interiorizar-se. Nós estamos passando por um momento de grande reflexão. As pessoas estão sendo levadas, quase que vamos dizer assim, obrigatoriamente a refletir sobre os seus valores, sobre a forma de vida que nós estruturamos aqui para nós, aqui na humanidade. Tudo isso está em xeque, tudo está sob questionamento. Então, dentro desse questionamento, nós haveremos de encontrar um caminho. Depois que passar essa pandemia, eu não tenho dúvida nenhuma que tudo bem, pode continuar tudo do jeito aparentemente que está, mas a verdade é que nada será como antes, em termos ideológicos. Você vai ter sempre uma referência de algo extremamente amplo, profundo, que mexeu demais com as relações. Eu vou arrematar o que eu estou dizendo, eu falei que ia ser breve, vou ser breve mesmo, vou arrematar lembrando a expressão que o Francisco tão bem frisou, que é o bona fide, a boa-fé, que deve realmente preponderar nas relações. Aliás, a expressão vem de Roma, né? Do direito civilista, e em Roma era muito mais importante a boa-fé, ou como se falava antigamente, a expressão antiga, o fio do bigode, do que qualquer outra coisa. Então, que a gente possa retomar isso também, esse olho no olho também, a gente... Veja, o empresariado, às vezes, ele é muito mal visto, sem nenhum motivo para isso, porque, veja, 78,2% das empresas são micro e pequenas empresas. São empresas familiares, são empresas com 10 funcionários, 8 funcionários. Eu sempre digo isso para os meus amigos que trabalham na turma trabalhista, que o juiz precisa ter essa sensibilidade, o juiz trabalhista, de lidar com essa realidade. Nem todo mundo é uma multinacional, é uma grande empresa, tem um monte de recursos e não quer cumprir as obrigações por desejo. E agora, diante dessa crise, nós estamos tendo isso muito escancarado, muito exposto. Quer dizer, os empresários não têm condições, a imensa maioria. Eu sei, eu tenho, pela minha experiência aqui do meu escritório pequena, mas eu tenho certeza que vocês têm também. Tem pessoa que não consegue manter aqui, não quer, que até fica angustiado até, né? Clientes que ligam para mim e falam, doutor, como é que eu vou fazer, cara, com os meus empregados? Nem liga e fala o meu negócio. Falei, os meus empregados, como é que eu vou fazer? Então é isso. Eu acho que vai sair um mundo novo e melhor depois dessa pandemia, com todas as dores que ela traz. Porque o parto também tem dor, mas ele gera vida. É isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, senhores. Parabéns para todos pela contribuição, pela somatória, e tenho certeza que nós ficarão realmente cicatrizes daqui para frente. E quero deixar o meu agradecimento a todos os participantes, pedir escusas aos outros pensadores do direito que eles estariam participando dessa live, mas o tempo ele extrapolou e nós nem percebemos tão fluido que foi esta conversa, né? Todos que já participaram de lives conosco, peço 1000 desculpas, mas infelizmente não foi possível. Meus amigos, até a próxima e que Deus nos ajude e até a próxima oportunidade. Até breve.